Insights, o podcast do Bradesco. E a gente traz alguns elementos adicionais aqui que estão surgindo de formas de você oferecer os serviços financeiros embutidos nessa jornada do cliente. É ali naquele momento. Então, eu estou fazendo uma compra, eu preciso de um crédito, o crédito já aparece ali. Eu não preciso, peraí, deixa eu voltar para o meu banco. Então, cada vez mais, a gente fala de embedded finance, é um termo, né? Finanças embarcadas. Então, basicamente, quando eu estou numa jornada específica, eu posso ter o serviço financeiro ali misturado àquela jornada. A tecnologia aqui, ela é um habilitador para potencializar tudo isso. E, claro, ganha aquela instituição que souber se apropriar da tecnologia, né, para tudo isso que a gente falou e, ao mesmo tempo, mitigar esses desafios, esses riscos, né, que a evolução tecnológica traz. Né? Olá, tudo bem? Você acabou de acompanhar alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Qual é o banco do futuro? Como ficam as novas soluções em um mercado cada vez mais competitivo e digitalizado? Quando falamos em tecnologia e evolução do setor, as instituições financeiras estão sempre à frente, buscando novas maneiras de proporcionar as melhores experiências para o cliente. Quer saber quais as tendências que transformam agora o mercado? Para falar conosco, chamamos duas especialistas em inovação e na aplicação de tecnologias para o mercado financeiro. E ainda muito especial falar com vocês em um mês em que celebramos ainda mais a presença das mulheres no Insights, com temas de extrema relevância. Nós vamos falar hoje com a Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco. Renata, muito obrigada por voltar aqui no Insights. Obrigada a você, Priscila, e todos pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Quem está hoje também ao nosso lado é Ana Baruffi, gerente de pesquisa em inteligência de negócios do InovaBrá. Ana, muito bem-vinda ao Insights. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Rê, começando com você, como é que o mercado financeiro evolui com as novas tecnologias? A gente fala muito de inteligência artificial, mas tem aí várias outras tecnologias despontando, né? E o que muda para o cliente? O que vocês descobriram nesse estudo que mapeia as tendências ainda para este ano? Bom, o estudo é super abrangente, a gente vai falar bastante dele hoje, mas começando especificamente com essa sua pergunta, acho que assim, não é só o setor financeiro. A gente vê que todos os setores precisam estar atentos ao impacto das novas tecnologias no setor. No setor financeiro não é diferente, né? Acho que a gente pode destacar a principal dessas tecnologias que vem evoluindo a passos largos nos últimos anos, que é a inteligência artificial e todas as suas vertentes, né? Mas acho que para a gente falar de inteligência artificial, acho que a gente tem que olhar para o contexto do mundo digital e das transformações digitais, né? Hoje a gente vive num contexto de muita coleta de dados, né? Tanto de dispositivos móveis, como de todas as jornadas, até por onde os clientes passam, coleta de biometria e todos esses dados. E a inteligência artificial, ela potencializa toda essa coleta e consolidação dos dados, a sumarização disso tudo, o processamento, a predição disso e a própria interação com o cliente, né? Hoje, com inteligência artificial generativa, a própria ferramenta consegue manter uma conversa fluida com o cliente. Então, ela apoia, né, as instituições financeiras nesse sentido. A gente fala de coleta de dados e a gente assim, vive num mundo de dados cada vez mais abertos, né? Então, a gente tem hoje o Open Finance, né? E dentro disso tudo, então, é realmente um mundo com muita informação, e se você não tiver essas tecnologias, você não consegue aproveitar esses dados a favor do próprio cliente, né? Porque a grande sacada é você conseguir processar os dados de forma inteligente, mas traduzir isso em benefício para o próprio cliente, né? Então, por você conhecê-lo na sua profundidade,
você consegue trazer soluções que tenham a ver com o momento dele, que tragam insights para melhorar. Ou seja, seria a vida. customizar a oferta de um produto, né? Exato, a gente fala... Dependendo do momento de vida do cliente, eu sei se é oportuno eu oferecer, por exemplo, um seguro ou um financiamento, algo Exatamente, a gente está falando até de hiperpersonalização, né? Além da personalização, ou seja, o one-on-one mesmo, você lê o momento do cliente, a jornada que ele está passando. Então, eu estou vendo que o padrão de gastos dele, no final do mês, não vai alcançar o saldo que ele precisa na conta corrente. Eu antecipo isso e faço uma oferta naquele momento para ele, com um crédito facilitado, uma oferta que tem a ver com o momento dele, já prevendo, conhecendo o padrão dele, sabendo que aquilo é relevante para ele naquele momento. Então, eu acho que tem muito disso. A gente resumiu aqui a inteligência artificial, tem outras tecnologias, mas acho que no momento ela é dominante nessa questão de competitividade e relação com o cliente. Uhum. E isso que você falou de fazer a oferta naquele momento oportuno e naquele momento que o cliente precisa daquilo, esse exemplo que você deu, né? Poxa, a fatura do cartão vai cair no final do mês e o cobertor ficou curto ali. Então, a gente passa por essa questão do imediatismo, né? Da necessidade imediata e como resolver esse problema em tempo real, né, Ana? E aí, como é que esse tipo de empresa, não só os bancos, né? Como é que ela consegue responder melhor aos anseios do cliente, levando em conta que o cliente quer uma solução rápida? Assim, a gente olha para o mundo conectado, como a Renata estava falando, com os dispositivos, com você, enfim, consumindo serviços no momento em que você está. Eu não vou mais ao banco para fazer alguma coisa, eu faço no momento em que eu estou na minha jornada. Uhum. Então, com essa enormidade de informações que a gente passa a ter dos clientes e a capacidade cada vez maior, né, de interagir com ele nos momentos que, enfim, ele está vivendo, as empresas precisam ser cada vez mais, de qualquer setor, capazes de lidar com essas informações, de tratar elas naquela hora, naquele instante em que elas foram recebidas, que a gente fala de trabalhar com os dados em tempo real, né? Uhum. E, na verdade, não é só isso, é você disponibilizar essas informações dentro da empresa de uma maneira homogênea, todo mundo tendo acesso. Isso permite que a empresa responda de maneira mais rápida a qualquer input, a qualquer novidade que apareça, enfim, e seja capaz de atuar no momento que o cliente precisa. Isso, enfim, é um desafio, né? Porque não é trivial, é muita informação, e, por outro lado, você também precisa estruturar a empresa de uma maneira em que as informações fluam. Uhum. Mas é interessante se a gente pega exemplos de outros setores. Então, por exemplo, o cliente está muito satisfeito com experiências que ele tem em serviços de streaming, em e-commerces, né? E aí ele vai olhar para as outras empresas e vai falar, por que você não consegue fazer isso para mim? Então, cada vez mais é uma expectativa. O sarrafo subiu, né? Exatamente. Então, o mercado está exigindo cada vez mais essa experiência excelente. E a gente precisa, então, estruturar a empresa de forma a trabalhar dessa forma. E aí a gente traz alguns elementos adicionais aqui que estão surgindo de formas de você oferecer os serviços financeiros embutidos nessa jornada do cliente. É ali naquele momento. Então, eu estou fazendo uma compra, eu preciso de um crédito, o crédito já aparece ali. Eu não preciso, peraí, deixa eu voltar para o meu banco. Então, cada vez mais a gente fala de embedded finance, é um termo, né? Finanças embarcadas. Então, basicamente, quando eu estou numa jornada específica, eu posso ter o serviço financeiro ali misturado àquela jornada. E, por outro lado, a gente também tem players que estão sendo capazes de criar jornadas completas. Eu vou dar um exemplo aqui de um banco de fora do Brasil, chama DBS, em Singapura. Ele tem vários marketplaces em que você vai lá e faz toda a jornada financeira dele, mas também tudo que está relacionado, de viagem, de automóvel, né? E você cuida da sua vida no ambiente do DBS. Então, é uma tendência interessante quando a gente pensa nessa conectividade dos serviços mesmo. Eu acho que a gente pode até trazer um exemplo do próprio Bradesco, né, com o e-agro, né, que onde você tem toda a jornada de necessidades do produtor rural dentro de um grande marketplace que você tem ali também a oferta tanto de um equipamento, de um maquinário para a fazenda dele, mas também do crédito para esse maquinário. Ou até do seguro safra. Ou até do seguro. Então, é essa lógica de ler
a jornada, né, ler os dados e trazer né, as soluções em tempo real, como a Ana falou, né? Porque você tem que ter a habilidade de ler aquilo e oferecer ao mesmo tempo, baseado nos dados, né? E o setor financeiro vem passando por importantes mudanças regulatórias, né? Bom, primeiro lá atrás a gente teve a LGPD, que impacta, obviamente, não só o setor financeiro, todos os setores, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o setor financeiro, né, por lidar ali com transações de valores, acho que tem questões de seguranças também, né? E tem esses impactos da regulação, né? Então, o que é o impacto disso para o panorama competitivo enfrentado pelos bancos? O regulador brasileiro, ele tem uma posição até de pioneirismo globalmente, né? É um mercado de fomento de competitividade alto, né? Até em comparação com outros países, né? Acho que a gente pode olhar para a regulação, né? A evolução da regulação do setor financeiro em três camadas ou 3 dimensões. A primeira delas é a dimensão do dia a dia, que a gente chama de transacional, né, que foi quando começou a história da democratização dos pagamentos instantâneos com o próprio Pix. O Pix foi uma coisa revolucionária, né? A gente tem um setor financeiro muito avançado. Você poder fazer um pagamento em tempo real para qualquer conta, gente, o Brasil foi absolutamente pioneiro nisso. Né? Sem dúvida. E você trouxe, né, para a bancarização também pessoas que estavam fora, né, que estavam às margens disso. Né? Exatamente. Então, acho que esse foi um impacto muito grande. E, claro, tem também agora serviços agregados ao Pix, né? Pix automático. Pix parcelado. Pix parcelado. E aí você... O brasileiro adora parcelar. E aí é todo um rol de oportunidades, né? E desafios também para as instituições financeiras. E aí tem uma outra camada, né? Que é a camada que a gente fala de comparabilidade e até portabilidade, que é o próprio Open Finance, né, e o Open Data, né? Mas o que é? Os clientes passam a poder consentir os seus dados. Compartilhar os dados, né? Com as outras instituições financeiras, né, e com base nesses dados, as instituições fazem ofertas a partir, né, de conhecendo o cliente no seu 360, e o cliente, por sua vez, ele vai ter acesso a diversas ofertas e ele vai poder comparar. A concorrência fica muito mais feroz, né? Sem dúvida. Porque a instituição A está enxergando que esse cliente tem por exemplo, um financiamento na instituição B, ela fala, não, vem para cá que eu te ofereço uma taxa melhor, né? Exatamente. E está no poder do cliente fazer essa escolha. Então, claro, ele vai escolher por aquilo que é mais conveniente para ele. Né? E não só isso. A partir do momento que ele faz uma escolha, né, em breve, ele vai poder portar, né? Essa questão da portabilidade. Bom, eu tenho um financiamento imobiliário aqui, mas eu não preciso continuar com o financiamento por mais 30 anos com aquele banco. Com esse banco. Não, eu posso transferir esse financiamento para uma outra instituição se isso tiver uma vantagem para mim. Então, quer dizer, você amplifica ainda mais essa questão da comparabilidade, né? E ganha quem tiver, obviamente, a melhor oferta para aquele cliente específico, a melhor jornada e tudo que vem com isso, né? E, além disso, acho que a gente está olhando também para uma terceira dimensão, a terceira camada, que está vindo, né? Que é a camada da programabilidade, que é esse mundo das finanças descentralizadas, que rodam em plataformas de blockchain. E o Banco Central está desenvolvendo a plataforma do Drex, né, para abarcar... O Drex seria a moeda digital do Banco Central. O Drex é a moeda digital, mas também é a plataforma, né, de liquidação dos ativos digitais. E dentro dessa uma plataforma... central de liquidação. Isso. Quase uma CETIP ou Selic, só que de moedas digitais, de ativos digitais. Quase uma nova infraestrutura de sistema financeiro. Exatamente. Acho que é grande, né? É um sistema financeiro
paralelo, né, praticamente, que está sendo construído. Que roda em blockchain. Roda em blockchain. E o que acontece, né? Porque a gente fala da programabilidade, porque os produtos e serviços financeiros que vão ser ofertados ali, eles vão rodar através de contratos inteligentes, né? Os smart contracts. E então que se efetivam automaticamente. Bom, então eu vou ter um crédito, se eu não pagar meu crédito, a minha garantia ela é executada automaticamente. Pelo contrato que está ali. Eu assinei digitalmente, dizendo que se eu não pagasse, aquilo, né, entraria em... Então, quer dizer, é todo um outro ambiente. Mas isso ainda é regulado pelo Banco Central, então não é exatamente tão descentralizado assim, porque é centralizado numa... A gente está ainda em fase de desenvolvimento, né, Priscila? O Banco Central e todos os bancos, o Bradesco é um deles, né, que estamos participando do piloto de testes, né, tanto de confecção desses smart contracts, porque é complexo, né, e isso é grandioso, né? Então, ainda está em desenvolvimento, né, mas eu estou olhando para um futuro, né, a gente está falando aqui de banco do futuro, né, a gente está olhando para um futuro onde essas coisas vão estar acontecendo, né? Então, acho que é para lá que a gente está indo, ainda tem muito chão, né? Acho que tem desafios para serem implementados, mas olhando para o futuro é para lá que a gente está indo. Isso diminuiria muito os custos e o tempo, né, de execução, por exemplo, de garantias, como você colocou, de você não precisar judicializar uma coisa, né? Já entraria automaticamente. Tem uma vantagem de você diminuir o risco das contrapartes, obviamente. E, claro, se você diminui o risco, você diminui os preços também. Então, pode ser... Beneficia todo mundo. Beneficia o cliente em última instância. Maravilha. E, Ana, agora explica pra gente o que significa dizer que as fronteiras setoriais estão mais difusas. É um termo, assim, todo pomposo, né? Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente olha para a jornada do cliente de forma cada vez mais completa. Então, eu já comecei a falar um pouco sobre esse tópico, mas, na verdade, é você, como cliente, poder resolver o seu problema em um lugar só. O seu objetivo ser alcançado em um lugar só. E aí a gente vê diversas... Aquele one-stop shop que a gente fala, né? Exato. E uma aí... loja única para resolver tudo que você precisa resolver. Um supermercado financeiro ou de serviços ali dentro do seu celular. Perfeito. E aí a gente vê, por um lado, empresas não financeiras que começam a oferecer serviços financeiros. Elas podem desde fazer parcerias com bancos, com fintechs, para ter essa entrada no setor financeiro, mas elas também, com o tempo, podem passar até mesmo a receber uma autorização do Banco Central para operar dessa forma. E, por outro lado, a gente também tem bancos que estão adentrando outros setores. Como eu mencionei, né, o exemplo, a Renata também falou do EAGRO. E aí esses bancos eles estão sendo capazes até mesmo de, por um lado, colocar diversos players, fazer uma orquestração, que a gente fala, né, como se fosse um maestro dos diversos tipos de serviços para o cliente consumir, e ele também pode passar a ele mesmo oferecer esses serviços. Então, é isso. É como se a gente falasse assim, antes você falava assim, não, eu vou aqui no banco, eu vou quase aqui como no se outro fosse setor, o correspondente bancário, né, que no mundo analógico é o... sei lá, é dentro de um supermercado ou dentro de uma farmácia, mas esse é um correspondente bancário digital, seria quase isso. É mais até além disso. É, na verdade, uma empresa começar a oferecer crédito, entendeu? E não necessariamente ele tem um banco por trás, ele pode ter uma licença para atuar dessa forma, né? Então, é ir além disso, né? É uma questão até mais profunda mesmo. Legal. E quando vocês falam da confiança, né? Isso passa necessariamente pela questão da segurança, né? O que é o Adversarial Machine Learning? Porque esse termo é todo né? Esse é complexo. Vamos traduzir Adversarial Machine Learning. E qual que é o desafio que está relacionado a esse tema para os bancos? Olha, é o seguinte. Primeiro, acho que é importante destacar um aspecto... Foi até difícil eu falar esse termo, hein? É bonito, né? Tem um nome em português que é inteligência artificial adversária. Né? A Ana vai explicar. E por que ela é adversária? Então, é porque é assim, como se a gente pusesse um bonequinho da IA contra um bonequinho da IA. É IA atacando a IA.
Tá? Mas, assim, eu acho que antes é importante a gente destacar a questão de que a confiança é essencial para os bancos. Porque, como a gente falou, né, o cliente está com essa portabilidade, ele pode ir para qualquer outro banco, para qualquer outro player, fazer o que ele for fazer de serviço financeiro. Então, você, como instituição financeira, precisa ser o centro, a bastião da confiança. O cara fala, eu confio nesse banco, eu vou deixar o meu dinheiro ali. Né? Então, é essencial. E aí, conforme a Renata mencionou, a gente tem cada vez mais a inteligência artificial no nosso dia a dia e nos modelos, né, que estão por trás de você conceder algum tipo de crédito, enfim. A gente fala de modelos preditivos, né, que são modelos que preveem alguma coisa, enfim. Então, são muito utilizados. Comportamentos, né, ou tendências. Ou prever a chance daquele cliente entrar em default, né, por exemplo. Então, aí... Ou seja, esses modelos estão sendo cada vez mais utilizados dentro das instituições financeiras. E aí, o grande negócio é que você tem cada vez mais o lado mal sendo capaz de desenvolver também modelos capazes de atacar esses modelos. Então, a gente tem ataques acontecendo, tanto no próprio modelo que a pessoa criou ali. A gente tem, enfim... os hackers, né? Esse pessoal aí que é do lado que realmente quer roubar informações, roubar dinheiro, sendo cada vez mais capaz de criar esses modelos atacantes, que a gente pode dizer. E aí, a grande questão é que os bancos precisam continuamente trabalhar nesse assunto. Continuamente criar essas camadas de proteção, e a gente lá dentro de casa está sempre, né, nessa... Então esses são os guardiões, é isso? São os guardiões o banco, na verdade... modelo de machine learning. O banco, na verdade, ele precisa ser capaz de proteger cada vez mais esses seus próprios modelos, a sua própria inteligência artificial dos ataques. Né? Um exemplo mais simples, não sei se você já viu isso, né? Que você tem os chats de inteligência artificial. Claro, ele vai aprendendo com as respostas. Com as perguntas, mas por outro lado, você tem aquelas pessoas que começam a fazer perguntas para conseguir extrair informação por trás do chat. Não sei se você já viu isso. É você driblar, você fazer um prompt malicioso. Exato, esse é um exemplo simples disso. Entendi. E aí você precisa ser capaz de o seu modelo que está por trás do chat não ser quebrado. Não cair nessas pegadinhas. Exatamente. Eu acho que a gente pode até avançar hoje com o avanço da inteligência artificial e da geração de textos, geração de imagens, geração de áudios. Né? Você pode facilmente sintetizar a voz da Priscila. Sim. Eu posso ligar, que não sou eu ligando. E usar a voz da Priscila como autenticação. Numa ligação falsa. Numa ligação, né? Ou usar a imagem fakeizada da Priscila numa autenticação facial. Né? Então, as coisas começam a tomar proporções, né, de avanços. Os hackers avançam no mesmo ritmo, né, da tecnologia. Em tempos... que a gente vive, onde tem tanta fraude, né? Tanto golpe, quem nunca foi vítima ou conseguiu escapar, né? Felizmente, de algum golpe. Uma coisa que eu achei interessante que tem na Bia, muitas vezes eu estou fazendo algum pagamento, alguma transferência, até, sei lá, checando minha posição no aplicativo do banco e ao mesmo tempo eu estou falando no celular. Na hora que eu faço uma ligação, vem uma mensagem falando, você está em ligação. Ele bloqueia o aplicativo e fala, você confia nessa, você está seguro? Você não está passando nenhum dado da sua conta pela ligação, né? Você fala, não estou ok. É o aviso da falsa central, porque as pessoas ligam tentando se passar pela central Bradesco, que é um golpe, ou de outros bancos, que é um golpe muito comum, né? É muito importante isso, essa questão do golpe da falsa central, né? O banco já tomou muitas medidas para proteger os nossos clientes disso, mas, gente, é sempre bom lembrar, o banco nunca vai ligar para você pedindo dados, né? Isso não acontece. Então, se acontecer, desconfie, né? Ou enviar mensagens com links, né? Isso não clique nesse link. Não clique nesse link. Exatamente. Não abra aquele e-mail. Se parece estranho, é porque é estranho, né? Exato. E a gente tem outros mecanismos aqui de proteção. Um que eu acho muito legal, porque a gente está em época, quando tem épocas de carnaval, por exemplo, de você fazer o bloqueio temporário dos seus cartões. É um nível de segurança importante, né? Você pode estar lá no bloquinho e sem perceber alguém, né? Ou clonou, ou pegou seu cartão, mas está protegido porque está temporariamente bloqueado, né? Ana, e continuando no tema da IA, né? Que obviamente vocês se debruçaram sobre IA nesses estudos que vocês fizeram,
que são os agentes de IA e como que é o futuro dessa aplicação de IA, de inteligência artificial? Olha, é assim, o agente de IA, a gente diz que é o futuro da IA generativa. Então, a IA generativa, ela está por trás do ChatGPT, né, dessas ferramentas que a gente tem utilizado cada vez mais, que estão se disseminando e avançando rapidamente. Mas o agente de IA, se a gente for pensar, ele é capaz de, por exemplo, dentro das empresas, começar a fazer tarefas que podem ser automatizadas. E isso resulta no quê? Né? Na capacidade do funcionário que tinha que fazer aquelas tarefas, fazer coisas mais complexas em cima daquilo. Né? Então, você potencializa o trabalho das pessoas por meio dessas ferramentas. E esse é um uso que a gente já começa a ver cada vez mais as empresas adotando. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, a gente pode ter uma ferramenta de IA que você define as regras. Olha, eu te dou o documento do cliente aqui quando ele vai abrir a conta. Então, você vai ler o documento, né, porque a ferramenta é capaz de ler a imagem, vai extrair essas informações, preencher esse relatório e já validar no cadastro tal. Então, toda essa tarefa que tinha que ser feita por uma pessoa, ela pode ser feita pelo agente e aquela pessoa ela vai supervisionar aquele trabalho e vai poder fazer um trabalho mais, digamos assim, avançado em cima disso. Então, aqui a gente não está falando... Então, o agente é o fator humano que está ali vendo a IA trabalhar, mas tem um fator humano ali. Não, o agente é a IA mesmo, é o nome dela. Assim, é como se fosse uma pessoinha, só que é a inteligência artificial fazendo um trabalho, executando um trabalho. Esse é um uso que a gente vê já hoje em dia, né? Agora, quando a gente pensa na interação com o cliente para o futuro, a gente pode, assim, imaginar que, em algum momento, o chat que conversa ali com o cliente, que é capaz de interagir com ele, reagir às perguntas dele, também vai ser capaz de dizer, olha, eu estou vendo aqui que você tem esse dinheiro parado na sua conta, você não gostaria de investir? Então, ele pode ajudar o cliente em ações que demandariam o cliente pensar, puxa, nossa, eu preciso aqui olhar para o dinheiro que está parado na minha conta. Né? Então, é a inteligência artificial sendo capaz de apoiar o cliente na jornada financeira dele cada vez mais. Isso ainda está em construção, justamente pelo que a gente falou dos ataques que as IAs têm sofrido, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de ferramenta, mas é algo que a gente vê para o futuro. Um tema, além disso, assim, ainda mais para frente, é o tema das máquinas clientes. Então, imagina que a sua geladeira, no futuro, pode ser capaz de, por meio de sensores, olhar para dentro dela e falar, puxa, está faltando leite. Aí ela vai olhar, ela tem uma carteira digital atrelada a ela, uma conta do banco atrelada a ela. Aí ela vai olhar e falar, estou sem dinheiro, preciso comprar leite. Aí ela vai no site do supermercado. Nossa, isso é muito Jetsons, gente. E aí ela vai lá. Fez a minha compra do mês. Que e aí a geladeira fala, nossa, estou sem dinheiro. Ela pega um crédito. Então, assim, a gente pode ter no futuro o cliente do banco poder ser uma máquina, né? Rê, e falando agora de educação financeira, né, que é essencial para ampliar o engajamento do cliente. Como que o setor bancário pode ajudar a promover vamos chamar assim, uma saúde financeira e apoiar o cliente em cada estágio da vida? Essa sempre foi uma missão das instituições financeiras e acho que vem evoluindo ao longo do tempo e também evolui com as novas tecnologias. Então, claro, é de interesse das instituições financeiras você ter uma relação de longevidade com o cliente. E para isso, a saúde financeira, você assegurar que ele tenha uma saúde financeira é essencial. Mas a eficácia disso, ela tem muito a ver com a personalização também, com a contextualização, que é isso que a gente vem falando. Então, não adianta você querer educar o cliente num momento onde ele não está pensando nisso ou não está buscando nada. Isso funciona bem, né, num contexto onde estou buscando, né, um crédito, opto por uma opção de crédito que talvez não seja a melhor para o meu momento e para as minhas necessidades, e aí vem, então, todo um contexto de orientação, educação, né, onde você, lendo aquele momento, você vem com os tutoriais, as ferramentas, a gamificação é uma ferramenta muito poderosa. Agora, a educação financeira, ela é uma coisa contínua, né? Ela tem sempre que estar ali permeando as interações com o cliente, né? E aproveitando cada momento desse
para educá-lo, para fazer ele pensar. Agora, tem também uma visão muito mais ampla e que depende do estágio de vida e do cliente, e também da situação financeira, que é um planejamento de vida mesmo, né? Então, orientar, né, nas grandes decisões de compra de imóvel, de planejamento de aposentadoria. Então, a instituição financeira poder dar essa visão ampla de longo prazo e acompanhar o cliente ao longo da sua vida, né, direcionando nos momentos chaves. Então, esse seria o ideal, né, trabalhar com o cliente numa visão ampla, né, da vida dele mesmo. Então, esse seria... Claro que os clientes, dependendo da situação financeira, é uma visão mais imediatista mesmo. Mas a gente está falando de evolução e aí, né, todo cliente... Mas isso passa pelo toque humano, né? Claro que tem a questão das ferramentas tecnológicas, mas o cliente deveria estar assessorado ali por alguém, por um ser humano, né? Por um gerente, uma mistura, né? Uma mistura de aconselhamento humano, né? E simulações, né? Que podem ser através de ferramentas, tutoriais, mas claro, o toque humano é fundamental, porque são assuntos muito complexos, que envolvem emoções, né? Envolvem grandes decisões, e aí a relação humana faz toda a diferença. Com certeza. Inclusive, né, Renata, esse momento de tomada de decisões importantes na vida do cliente, em geral, a gente vê o maior valor do relacionamento pessoal com o gerente do banco nesse momento mesmo, né? Então, ele vai na agência muitas vezes para ter essa informação, para entender quais são as possibilidades. E um aspecto interessante é que a gente precisa falar de planejamento financeiro cada vez mais, porque as pessoas estão vivendo mais. Né? Então, será que você tem que precisa falar pensar que vai viver mais tempo, né? Então, as pessoas não pensam nisso, né? Vamos gastar tudo hoje. Não, mas como é que você vai viver depois que você não tiver mais renda, né? Você vai viver do quê? Né? Importante ter essa conscientização. Vamos falar de outro tópico quente aqui, né? Quando a gente fala de tecnologia, né? Que que é a tokenização de ativos. Primeiro, explica pra gente, pros leigos aqui, inclusive eu, né? O que é a tokenização de ativos e de que forma as instituições financeiras estão atuando nessa tecnologia, né? Que tem um poder transformacional, né? Sem dúvida, a gente até falou um pouco disso, mas assim, simplificando, a tokenização é você atribuir uma representação digital a algum ativo, que pode ser físico, né, que pode ser qualquer coisa, na verdade, né? E a partir do momento que você tem essa representação digital, você consegue, de alguma forma, controlar o ciclo de vida desse ativo. Então, pode ser qualquer coisa. A gente pode falar de produtos financeiros, eu posso tokenizar um CDB, mas eu posso tokenizar um imóvel, um carro, música, eu posso tokenizar uma obra de arte, eu posso tokenizar um animal, isso rebanhos. Apareceu bastante no mundo da arte, né? Das obras digitais. E qual que é a grande sacada aqui, né? Quando você tokeniza, você não necessariamente precisa comercializar o ativo na sua totalidade. Você pode fracionar esse ativo. Né? Então, existe ali um grande poder de destravar valor, né, e colocar mais liquidez mesmo quando você começa a transacionar esses ativos. Né? E aí, voltando ao Drex, né, o Drex se propõe a ser uma plataforma de transação de ativos digitais, né? E num futuro, qualquer ativo. Mas, claro, a gente ainda está longe disso, né? Mas acho que a grande transformação é você conseguir transacionar coisas que antes não eram possíveis e democratizar o acesso. Talvez você não consiga comprar um Picasso, mas um pedacinho, uma fraçãozinha. Talvez. Adoraria. Né? Não é? Mas assim, então, ativos tokenizados, você pode assumir que ativos, por exemplo, moedas também são uma espécie de token. Então, a gente fala das criptomoedas, né? Então, a gente está falando, você perguntou, como é que as instituições financeiras estão trabalhando nisso? Então, nesse momento, né, onde ainda está tudo em desenvolvimento, mas tem muitas coisas já acontecendo, instituições financeiras
oferecendo para os seus clientes investimentos, entre aspas, né? Que em criptomoedas, as mais comuns são Bitcoin, Ethereum. No Bradesco, por exemplo, a gente lançou um fundo de investimento indireto em criptoativos, em parceria com a Hashdex, né, ali pela distribuição pela Ágora. A gente está com um piloto na área de câmbio em stablecoin, né? Stablecoin é uma moeda que é lastreada ao dólar. E a gente está agora com um piloto para usar essa stablecoin em liquidações de comércio exterior, tanto para pagamento de importações ou recebimento de exportações. Mas qual a vantagem da transação ser feita em stablecoin e não no dólar diretamente, por exemplo? A vantagem algumas vantagens. O timing, né? Você economiza tempo, porque são transações muito mais imediatas, né? E às vezes a conversão, dependendo do país, você não tem liquidez em uma certa moeda, né? Então você provê ali uma alternativa. Não passa pelo fechamento de câmbio, né? Isso, você oferece uma alternativa, né, meio universal para o pagamento ou recebimento ali. Então, você gera uma eficiência no sistema, o timing, né, de toda a transação, pagamentos, recebimentos, ele é muito encurtado. Claro que, assim, tem muitos desafios ainda, a gente está testando, mas já é um passo, né, nessa direção. Legal. E outro buzzword, né, outro tema em alta aqui é a computação quântica, né? E a computação quântica em escala ainda está um pouco distante, né? Mas, Ana, como é que os bancos podem se preparar para essa nova fronteira da computação quântica? A gente pode pensar em dividir esse tema em dois. Então, por um lado, primeiro vamos entender um pouquinho do computador quântico. Né? O que é, primeiro, Exato. Explica o que é a computação Importante, quântica. Né? Assim, o computador tradicional, ele tem uma capacidade, que é o que a gente tem hoje, né, de computação determinada, e ele é muito bom para certos casos, particularmente quando você tem que dar uma resposta sim ou não. O computador quântico, pela fundação dele, por ele ter o qubit, né, que ao invés de ter um bit 0 1, ele tem um qubit. O qubit, ele pode assumir valores entre 0 e 1. O que isso significa? Que, na verdade, a resposta que o computador quântico que não é mais binário. Ele vai dar respostas probabilísticas. Probabilística significa o quê? A chance de algo acontecer entre 0 e 1, certo? Bom, para que isso pode ser usado? Então, imagine que a gente tenha que calcular a chance que um determinado cenário econômico vai acontecer. A gente tem infinitas variáveis que estão relacionadas com isso. São modelos multifatoriais. Para definir, digamos assim, qual é a melhor aposta que a gente pode fazer diante desses vários cenários. O que se faz hoje? Hoje em dia, você estima 100 cenários, porque o computador demora um tempo para fazer isso, né? O computador quântico, como ele tem esse estado variável do bit, né, dele, que é o qubit, ele é capaz de fazer isso muito rapidamente. Então, para esses problemas em que você precisa ter uma estimativa de várias possibilidades, o computador quântico é muito bom e muito rápido. Então, ele resume várias iterações. Ele faz de uma maneira diferente do que o computador tradicional, mas ele é capaz de te dizer, olha, eu estimo tudo ao mesmo tempo. Os 100 cenários, os 1000 cenários, os 10 mil cenários, eu faço isso tudo ao mesmo tempo. Então, você tem uma resposta muito mais rápida desse tipo de problema. Legal. Isso pode ser usado em que casos, né? Uma análise de Monte Carlo, que a gente chama. Que eu ia te perguntar isso, porque o Monte Carlo já faz isso, exato, né? Diversas iterações para chegar num resultado. Mas ele faz com um número limitado. Então, o computador quântico habilita você a fazer com uma infinidade de iterações. Problemas de risco, em que você tem que saber qual é a chance de uma fraude acontecer, por exemplo, né? Então, qual que é o estágio que a gente está hoje em dia? É de pensar esses tipos de aplicações e de começar a usar os computadores atuais que já estão disponíveis, que eles têm uma capacidade limitada, eles ainda não são, assim, eles não têm um preço razoável para se sair comprando. Você usa a capacidade de computação de uma empresa de tecnologia que te disponibiliza isso. Então, a gente está começando lá no banco, a gente está fazendo esse tipo de pensar quais são os casos possíveis,
fazer a programação, ver como é que é o resultado e assim vai. Então, dentro do banco, né, e dentro das instituições financeiras, a gente vê que o importante é você preparar os times, você ter capacidade, pessoas treinadas, que saibam utilizar e pensar nesses casos de uso e começar a fazer essas experimentações. Isso tudo é muito legal, mas a gente tem uma outra questão a analisar, que é o lado do risco. O risco que o computador quântico coloca para a criptografia atual. Então, imagine que você tem uma criptografia, eu já não vou saber com detalhe, mas sei lá, baseada em 10 dígitos, acho que são 12 hoje em dia. 12 variações possíveis. E aí, o que o computador quântico faz? Ele é muito bom de estimar muitas possibilidades, certo? Então, ele é capaz de estimar infinitas possibilidades, inclusive qual é aquela chave criptográfica. Então ele consegue quebrar as senhas. Ele vai ser capaz no futuro, né, ele ainda não é capaz hoje em dia, de quebrar a criptografia utilizada atualmente. Então não quero assustar ninguém. Qual que é o ponto? Né? Que as instituições financeiras já estão se preparando para isso, em escala global. Né? Esse é um tema que é falado em escala global. O NIST, que é o órgão internacional de segurança, ele já definiu como que deve ser a criptografia utilizada no setor financeiro, e aí isso já está sendo... começaram a trazer isso para os bancos, então... Mas, enfim, é um tema importante. Porque uma das questões do blockchain é que é super seguro porque tem uma criptografia praticamente impossível de ser que é um quebrada, outro padrão né? criptográfico, é diferente, exato. Mas, enfim, então essa é uma questão importante, mas que a gente também está trabalhando e entendemos que todo mundo, no final das contas, está bem de olho nesse assunto, para garantir a segurança para o cliente, a confiança e tudo mais. Que à medida que a gente vai avançando com a tecnologia, a gente também vai ficando mais vulnerável na questão de segurança, Exatamente. né? Interessante isso. E qual é o banco do futuro que os clientes vão encontrar, né? Levando em conta tudo isso que a gente falou aqui, computação quântica, tokenização, ativos digitais, inteligência artificial, e como é que é possível oferecer novas soluções, né, nesse mercado cada vez mais competitivo e digitalizado? Bom, acho que é um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Olha, não vou nem dizer que é o banco do futuro, tá? É um banco que está sobrevivendo às grandes transformações, né? Quando a Ana e a equipe conduziram o estudo, né? Acho que até para ficar mais didático, a gente agrupou esse, vamos dizer, banco em transformação ou resiliente ao... A gente fala de pronto para o futuro, né? Vamos dizer assim. Em cinco dimensões, principais. A gente já falou de alguma forma de todas aqui, mas vou resumir, né? Então a gente falou de confiança, né? Então 5 Cs. É um banco confiável, né? E o que é o confiável? Tanto a abordagem da proteção de ataques cibernéticos, de fraudes, né? A transparência dos dados, né? O cliente quer saber para que você está usando meus dados. Né? Eu confio em você que você está usando para o bem. Para o bem, para o meu benefício. E tem também, claro, o aspecto do confiável, até que tem a ver com a solidez, né? Da instituição financeira e o quanto você confia, né? Então, esse é o C do confiável. Né? Aí tem o C do consciente, que a gente também falou, que é a questão de prover educação financeira e estar sempre ao lado do cliente, apoiando na sua saúde, na longevidade dessa relação, a partir, né, do apoio nas melhores decisões para a saúde dele. Né? Aí tem o C do competitivo. A gente falou aqui, né, de vários aspectos, né, de competitividade, né? Como é que você utiliza todas essas tecnologias para ganhar eficiência, para melhorar a relação com o seu cliente. É um banco que está alinhado com as práticas de mercado, né? E que consegue, né, usar a tecnologia tanto para o bem do cliente, como também para a sua própria eficiência. Claro, né? claro. Aí um quarto C, que é o do contextual, que é aquilo que a gente também falou de, olha, eu preciso ler a Priscila de uma forma 360 e antecipar, né, toda a vida, assim, a decisão que ela quer tomar, eu antecipo e ofereço já alguma coisa muito em sintonia com aquele momento, com aquela necessidade, né? E, por fim, a gente chamou de banco curioso, que é um banco que está
pronto e apto para entrar em novos negócios. A gente falou de, né, ativos digitais, de tokenização, de DREX, né? Então, é um banco que tem essa prontidão de novos negócios, de estar pronto para usar as tecnologias para entrar em novos mercados, fazer novos negócios, né? Então, E que tem a habilidade de se adaptar, né? E que principalmente, né, a adaptação, tá? Então, acho que o resumo, né, seria esse banco. E veja, a tecnologia aqui, ela é um habilitador para potencializar tudo isso. E, claro, ganha aquela instituição que souber se apropriar da tecnologia, né, para tudo isso que a gente falou e, ao mesmo tempo, mitigar esses desafios, esses riscos, né, que a evolução tecnológica traz. Né? Então, acho que em resumo, é disso que a gente está falando. 5 Cs. É isso aí. E está sendo lançado o livro com a organização da Visa, o livro chamado Vozes que Transformam, Elas e o Mercado Financeiro. E você, Renata, é uma das 19 convidadas para contar um pouco da sua trajetória e desafios ao longo da sua carreira aí no mercado, né? Então, dá um spoilerzinho para a gente, divide um pouco o que você conta nesse livro. Foi super legal, porque eu contei um pouco da minha história, né? E essa questão que eu tive um recomeço de carreira quando eu entrei no Bradesco. Você vinha de tecnologia ou de mercado financeiro? Eu sempre fui um profissional de marketing, e a vida inteira. E quando eu vim para o Bradesco, né, eu vim até naquele momento da aquisição do HSBC. Né? E aí, quando eu vim para o Bradesco, eu fui para a área de inovação, que é dentro da vertical de tecnologia do banco. Né? E aí eu tive que meio que recomeçar do zero. E me senti assim, foi realmente um recomeço, né? Entender, né, todo esse mundo. Era um mundo que era muito longe do meu dia a dia. Né? Então foi assim uma experiência que eu conto assim, super legal eu ter feito esse movimento, mas não foi simples, né? Teve muitos desafios. O próprio desafio cultural da mudança e o desafio de começar uma carreira do zero, onde eu não sabia nada, basicamente. E aí tive que construir, mas hoje estamos aí. Legal, essa capacidade de se reinventar, né? Isso. Hoje em dia a gente não tem mais uma única carreira, né? É isso. O profissional de hoje vai ter, às vezes, 2 até 3 carreiras ao longo da vida, né? Por aí. Eu sou banker, mas tô aqui apresentando um podcast. Exato. A gente Multifacetada. precisa ser versátil, né? Exatamente. Com certeza. Ana, e quero te perguntar também, como é que está sendo a sua jornada, né, nessa área de inovação? Conta um pouco do teu histórico, né, até chegar no momento presente e principais aprendizados. Olha, eu sou economista de formação, tenho mestrado, doutorado, etc. E trabalhava em área econômica. E aí eu também tive tá aí a questão, por isso que você gosta de modelos preditivos. É importantíssimo. Sim. E aí eu tive essa transição também para a área de inovação. Mas, sinceramente, eu acho apaixonante, porque é uma coisa muito legal. Você aprende coisas novas todos os dias. Então, para mim, isso é muito gratificante ter essa possibilidade, sabe? Enfim, vejo a Renata aqui como uma inspiração, porque, de fato, não é trivial fazer essa transição, mas está super brilhante. Mas você também fez uma transição, né? Mas, enfim, estamos aí e, olha... Uma marqueteira e uma economista, né? Exatamente. Trabalhando aqui em Acho tecnologia que a inovação. O importante da inovação é você ter diferentes perfis ali que contribuem com os conhecimentos para construir coisas novas. Isso é muito legal. Muito bem, a gente está, infelizmente, chegando ao final da nossa conversa e como não poderia deixar de ser, a gente vai pedir aqui as dicas às nossas convidadas. Então, Rê, começando por você, o que você compartilha aqui com os ouvintes do Insights? Eu fiquei pensando, Priscila, se eu ia recomendar um livro de inovação, mas aí, veja, eu já li, né, como você pode imaginar, vários livros, né, de inovação. E tem um autor que é o Clayton Christensen, que ele fez aquela bíblia da inovação chamado O Dilema da Inovação. Mas o que eu queria recomendar aqui é uma outra obra dele que pouca gente conhece, e eu li recentemente.
ele lançou um livro que chama, né, How to Measure Your Life, como mensurar a sua vida, que é totalmente uma reflexão pessoal que ele faz da vida dele e as decisões que ele tomou, e ele coloca essas reflexões para as pessoas, né, desde como é que você sabe que você está num relacionamento correto, como é que você sabe que você está direcionando seus filhos, né, de forma correta. Ele passou por uma questão pessoal, ele superou uma doença, um câncer, e ele, durante esse período, ele teve várias reflexões que ele coloca no livro. Então, eu achei inusitado, porque é uma pessoa de inovação que escreveu, né, um clássico. Falando de questões muito humanas, né? E essas reflexões, e ele cita vários exemplos da carreira dele, de empresas e decisões que ele tomou e como ele orientou empresas, mas com essa perspectiva e esse viés pessoal. Então, eu recomendo essa obra dele. Eu acho muito interessante e útil, né, para a nossa vida, para a educação dos filhos, para os relacionamentos em si. Então, é isso aí. Legal, e é uma coisa que ressoa com a gente, né? Sem dúvida. Fica muito próximo de todo mundo. E Ana, o que você traz aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que para quem quer mergulhar no mundo da inovação, tem um livro assim bem de leitura fácil, agradável, do Walter Isaacson, que é um cara que escreve biografias. Eu tenho esse livro. Genial. É ótimo. Se chama Os Inovadores. Eu tenho, é sensacional. É uma bíblia, né? É um tijolo. Mas você pode ler do são pedacinhos. capítulos. É muito, muito legal. Eu tenho e adoro esse livro. Volta e meia eu volto lá para consultar alguma coisa. E agora eu vou dar uma dica também. Vou convidar vocês que nos acompanham aqui a conhecerem o InovaBrá, né? Que fica ali na Avenida Angélica. Vocês querem falar algo sobre o InovaBrá? Sim, obrigada, Priscila, da dica. Sim, a gente gostaria de convidar todo mundo para nos visitar e também para nos seguir nas redes sociais. A gente tem o perfil no Instagram, @InovaBrá, e no LinkedIn também, InovaBrá, e aí lá a gente compartilha diversos conteúdos dos eventos que a gente faz. Tem eventos muito bacanas de no InovaBrá. reflexões, então os estudos da Ana e da equipe de pesquisa a gente compartilha, e vários insights. Então, convido a todos a nos acompanharem nas redes. E é uma comunidade, né? Além de um coworking, é uma comunidade ali que respira a inovação, né? Sim, muito nós interessante. temos 230 startups e cerca de 60 empresas convivendo e se aproximando, né, umas das outras nesse ambiente de inovação. Muito legal. Bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco. Renata, obrigada. Eu é que agradeço, foi uma delícia. Foi mesmo. Queria agradecer também a Ana Baruffi, Head de Pesquisa em Inteligência e Negócios do InovaBrá. Ana, obrigada. Obrigada, foi um prazer. E vocês que nos acompanham já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga nosso perfil, envie as suas dúvidas e sugestões. Tchau, até a próxima!